Sequência ao nosso quinto encontro, vamos convidar o nosso primeiro palestrante, o psicólogo, escritor e apoiador da Fraternidade Sem Fronteiras, Rossandro Klingen, com a palestra Quem não sabe servir, não sabe o que é ser feliz. E aí, gente, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. Eu acho que a emoção que toma conta da gente, já quando a gente está vindo, né, Wagner, para o encontro, no aeroporto, encontrando as pessoas, vê a camisa, né? Aí faz, é brother. Ainda mais no momento que o povo não está deixando de ser brother por besteira, quando a gente diz é brother. Então, a gente está junto aqui nesse momento é de motivo de muita alegria. De fato, nós sabemos que a gente enfrentou um momento muito difícil, que afetou a todos, as organizações não governamentais como a Fraternidade, porque as pessoas estavam numa angústia muito grande, mas a gente está aqui para reafirmar o nosso compromisso com aquilo que dá sentido à nossa vida, que é servir. E é sobre um pouco disso que eu queria falar aqui com vocês. É sempre uma alegria encontrar as pessoas que estão unidas por um ideal tão nobre, né? Mas aí a gente pensa nisso no momento que a gente está vivendo agora, essa angústia humana que passa por uma chamada crise existencial profunda. E aí quando a gente começa a perceber, e aí se você não precisa nem ser um terapeuta, um psiquiatra, alguém que lida com comportamento humano, você começa a perceber que parte da dor humana, ela é buscada como solução naquilo que não soluciona, no lugar que não tem como preencher as nossas próprias angústias. Quando a gente começa a ler os grandes pensadores do mundo hoje, e dois eu recomendaria para vocês, que é o Yuval Noah Harari, né, professor de História na Universidade Hebraica de Israel, e o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, eles fazem análises incríveis sobre a sociedade hoje, olhando os paradigmas e os padrões que fazem a gente viver essa espécie de crise existencial que a gente tem, e alguns padrões que ela apresenta, e como a gente percebe que o que a gente vivencia dentro de um trabalho como a Fraternidade é curativo, comparativamente com o que a gente percebe lá fora. Existem alguns padrões que estão gerando um certo estado de angústia e enlouquecimento social muito grande. Se vocês forem observar, esse divisionismo político que a gente está vivendo é só um sintoma, não é a causa. É um sintoma de um desencontro e de uma desarmonia interna. Eu, antes de vir para aqui, eu estava vindo no carro e estava dando entrevista para a Rádio Gaúcha. Eu comecei a fazer uma série de entrevistas para a imprensa sobre como voltar a ter contato com a família depois da campanha. Vocês têm grupo de WhatsApp aí? Familiar? Sobrou alguma tia, algum primo? Vai ter Natal? Como é que vai ser? E nesse processo de falar sobre isso, a gente começa a perceber que as pessoas dizem muito assim, quando votam em um candidato diferente, se decepcionam, vão para mim e dizem assim, mas por que você deixa de falar com seu irmão, com seu amigo de infância, com a sua tia? Rossandro, sinceramente, existe uma coisa boa nessa campanha. O que foi? Ela revelou quem são as pessoas. Eu nunca pensei que essa pessoa fosse assim. E é interessante, porque as pessoas sempre falam de como a campanha revelou o outro, mas nunca como ela revelou você. E aí vamos começar com uma espicaçada freudiana. Quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro. O que ela revelou em você? Porque quando a gente pensa em sem fronteiras, a gente pensa em desenvolver um grande estado de capacidade de compreensão da diversidade humana, da diferença de percepção da realidade. Não, mas as pessoas foram sequestradas e você não foi, é como se um fosse abduzido e o outro não. E é um discurso que é apenas o sintoma de um mal maior. É uma sociedade que começou a se desconectar uns dos outros, a desvencilhar os laços e a gerar um sentimento de não pertencimento e desenraizamento que fez com que as pessoas buscassem pertencimento numa campanha política, num time de futebol. E quando a gente olha para esse sintoma que a gente vive hoje no mundo, a gente percebe como sair apenas do diagnóstico para a cura. Mas vamos primeiro entender como cada elemento desse tem um diagnóstico para a gente entender como se processa uma cura. Vivemos uma sociedade em que o sagrado foi profanado. E o pastor que fez essa belíssima oração sabe do que eu estou falando. E não se trata de uma religião. Em várias religiões,
o sagrado foi profanado. E o templo, que era para ser lugar de Deus, se tornou lugar de César. E o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus foi completamente comprometido, gerando dor, angústia e decepção. Isso faz com que as pessoas tenham que reconfigurar como oportunidade a sua relação real com quem tem que ser a relação real, com Deus. Porque quando nós estabelecemos padrões para viver uma experiência do sagrado, a partir da experiência do culto em si, das manifestações religiosas, nós temos uma tendência profunda de se decepcionar. Lembro de uma história que aconteceu no século III, de um indivíduo que foi visitar, Roma, e o indivíduo, no século XIII, foi visitar Roma, e um amigo disse, não vá a Roma, porque se você for, você vai se decepcionar, e você não vai mais acreditar em Deus, não vai mais acreditar em Jesus. E ele foi, e quando ele voltou, o amigo, e aí, como é que você está? Confirmei ainda mais a minha fé. Disse, por quê? Porque se Jesus resiste a Roma, é porque ele é muito bom mesmo. Então, se resiste a nós, as nossas organizações falidas, aos nossos conflitos de interesse, é porque a mensagem é muito forte. E a mensagem dele, que você vai ver no Bhagavad Gita, que você vai ver no Alcorão, nas Sutras de Buda, sabe? Se você vai ver isso em todo componente das 5 grandes religiões do mundo, você vai perceber um convite curativo para entender que o grande remédio que nós buscamos lá fora está dentro de nós, em ativar em nós uma capacidade de sair da condição de dor, sem negar a própria dor, sair da condição de vítima, sem negar as quantas e muitas vezes que nós somos vítimas da dor que o outro provoca em nós, mas não ficar preso nessa condição para olhar que do lado há quem seja mais vítima, sofra mais, tenha mais dor, e que o meu movimento de sair de mim, dessa posição egocêntrica, infantil, provoca um estado de bem-estar, hoje consenso no mundo acadêmico, quando vai pesquisar sobre quão bom é fazer o bem. E antes disso, antes das tomografias computadorizadas, Andrei, que mostram como o cérebro humano, só de pensar em fazer o bem, produz endorfina, bloqueia cortisol. Antes disso, sem nenhuma pesquisa qualitativa ou quantitativa, Santo Agostinho dizia, se nós soubéssemos como é bom ser bom, seríamos bom por egoísmo. É tipo assim, é tão bom que eu vou ser bom, porque é bom para mim. Do mesmo jeito, quando a gente é ruim para a gente mesmo. A gente se intoxica da toxicidade que a gente quer levar para o outro. Como dizia Jesus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente encontra uma sociedade em que as pessoas se decepcionam com as construções humanas, a gente percebe que começa a haver uma crise. E uma outra crise muito clara que tem que ser detectada ultimamente é um sentimento de não mais pertencimento familiar. As pessoas estão perdendo o sentimento de enraizamento. Eu estava fazendo uma palestra ontem numa cidade chamada Videira, em Santa Catarina, e falando para mais de 2.000 pessoas sobre filhos, E aí eu comecei a contar a história do meu avô que teve Alzheimer, depois você já tem visto vários vídeos sobre isso. E eu fui contando aquela história de como ele adoeceu, de como ele foi com 93 anos para a cama hospitalar, depois eu tive que comprar um colchão de ar, depois um colchão de água, depois um coisa para colocar no cóccix, passava óleo de girassol, porque a pele vai ficando feito um papel crepom, depois você tem que usar uma sonda nasogástrica, porque a pessoa não consegue mais comer, e aí meu avô puxou a sonda e foi internado, depois volta para casa, aí o médico diz, você tem que amarrar o seu avô, senão ele vai puxar a sonda novamente. E por mais fofinho que seja o laço, ele olha para você e pergunta, que crime eu cometi? Por que eu estou preso? E você fica com um sentimento angustiante, eu estou cuidando, eu estou maltratando, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Geralmente um cuida, o resto da família dá pitaco e não faz nada. É quem mais chora no dia da despedida, é muito comum isso. E aí você aprende a dar banho, a trocar a fralda, como quem faz com o bebê. Vira para um lado, vira para o outro, limpa, troca a fralda, e ele não sabe mais quem é você, não sabe quem está cuidando, pergunta, e você quem é? Mas você não esquece dessa pessoa. E quando eu estava contando tudo aquilo, depois de falar sobre os muitos erros de educação que as pessoas têm com os filhos, eu olhei para eles e fiz assim, eu posso fazer uma pergunta agora bem inconveniente para vocês? Pode. O filho que você educa hoje, a filha que você educa, se um dia você precisar
vai limpar sua bunda, e começaram a chorar. Começaram a perceber, a ficha começou a cair, dos muitos erros cometidos, por não ter mais uma família que se ama, que se respeita, que se honra, que se entende como necessária, que não é capaz de construir nada se você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. Esse sentimento de desenraizamento é um outro sintoma de uma sociedade que entra em crise, e explica como mais uma das variáveis o surto coletivo de suicídio que toma conta da humanidade. É tão pouco o enraizamento que qualquer tempestade pequena parece uma avassaladora tempestade, um tsunami de impossibilidades, e o indivíduo, em vez de tentar enfrentar, mas não tendo recursos internos, ao invés de buscar ajuda para enfrentar, porque não consegue ver recursos ao redor de uma família que não se ama, não se respeita, a única forma de confrontar a dor é não enfrentá-la, tirando a vida daquele que sente a dor. E a gente percebe que nós estamos no momento em que cada vez mais o sentimento de fraternidade tem que ser curativo para nós. Que a gente tem que olhar para esse lugar, e eu sei que é o que muitos de vocês sentem. Eu costumo dizer que eu tenho uma relação pouco intensa com a fraternidade, menos do que eu gostaria, por enquanto ainda que eu posso. E mesmo assim não há como não ser tocado por tudo que acontece. Não há como você não sentir a força disso. Andrei fica me chantageando violentamente, junto para eu ir na África, quando você for tudo vai mudar. Eu tenho certeza disso. Mas é porque, o que vocês encontram? Por que as pessoas disputam ir para as caravanas? Porque elas não vão ajudar, elas vão ser curadas. Elas vão se reconectar. Elas vão recuperar a fé na raça humana. Quando a gente vem para aqui, num momento de tanto conflito humano, em que uma guerra que a gente nem imaginava que pudesse mais acontecer, com possibilidade de armas táticas nucleares, nos assombra, quando a gente sente que tanto ódio está perpassando nossas famílias, e que nós também fomos contaminados por uma disputa de He-Man contra Esqueleto, Thundercat contra Munra, Piu contra Frajola, caímos no conto infantil do maniqueísmo psicológico, estar aqui é um símbolo de esperança para nós. A esperança para quem a gente vai ajudar, ela é o resultado da esperança que nós plantamos em nosso coração. Que servir de fato faz uma diferença completamente absoluta para cada um de nós. Quando a gente observa que esse caminhar humano se dá pelo cuidado. É engraçado que quando a antropóloga Margaret Mead está fazendo uma palestra nos Estados Unidos, uma pessoa pergunta após a preleção dela: professora Margaret Mead, quais foram os achados que a antropologia e a arqueologia, ao encontrar, diagnosticou, aqui começou a civilização humana como nós a conhecemos? Alguma coisa vocês acharam que disse, aqui começou o homem como nós conhecemos. Saímos daquele primata para o Homo sapiens. Que evento, que a descoberta foi essa? E muita gente ficou imaginando que ela diria algo como alguma tecnologia que foi feita. Tecnologia é qualquer coisa que não nasce na árvore, gente. Então, um telefone não nasce na árvore, né? Esse microfone que eu estou não nasce na árvore, nós criamos a partir da própria natureza. Então alguém imaginou que ela fosse falar de um tacape, de uma flecha, da descoberta do fogo, da criação da roda, alguma coisa desse tipo. E ela disse, quando nós começamos a escavar vários corpos humanos, e nós começamos a encontrar osso do fêmur, esse que é o maior, cicatrizado, nós percebemos que ali a civilização humana começou. E as pessoas, o osso do fêmur cicatrizado é o símbolo da civilização humana começando? Me explica melhor. Ela disse, quando você quebra o fêmur, você não aguenta de dor, você não consegue se mover, você não consegue beber água, você não conseguiria se alimentar, nem se proteger das intempéries da vida. Para isso, alguém teve que cuidar do outro. É como se em algum momento os bandos vivessem correndo como os animais. E quando o animal cai, o bando vai embora, porque aquele vírus chamado boi de piranha, os animais comem aquele animal para que o bando escape. Mas em algum momento, um ser humano corria com outro e um caiu, quebrou o fêmur. Mas algo mágico aconteceu. Algo mágico aconteceu.
De modo que aquele que corria não conseguiu imaginar continuar sem levar aquele que caiu. E levou, cuidou, fez fogo, cicatrizou. A raça humana não começou quando a gente criou uma coisa. Não é símbolo da Tesla nem do iPhone. A raça humana começou quando um cuidou do outro. Foi no começo do cuidado que a gente começou. E é ainda agora, numa crise, que a gente precisa reafirmar que é cuidando que a gente salva a raça humana. A esperança que a gente tem. Chega a ser poético. A raça humana não começa com a tecnologia, mas começa com a mais sofisticada das tecnologias que Paulo diagnostica tão bem no texto mais conhecido do cristianismo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Desculpa decepcionar quem achou que era de Renato Russo, né, pastor? Ele fez uma bela conjunção poética junto com Camões e Shakespeare, fez uma música belíssima. Mas Paulo, eu costumo dizer que Paulo abre essa carta para a comunidade de Coríntios com uma voadora no pescoço. Porque ele vai descartar qualquer outra possibilidade maior que o amor. Ainda que, pode colocar qualquer lista, se você quiser. Sem amor, eu nada seria. E o que é que vocês sentem aqui? Amor. Aí você sente, você vai chegando no evento, você vai encontrando as pessoas no aeroporto, vai vendo a camisinha com a mão e é como se um passe. Não é nem um passe, é um vale transporte. Fosse sendo dispersado na gente, e aquela sensação de desesperança, de angústia, de dor, vai esvaindo, e a gente vai voltando a acreditar, e as pessoas vão se unindo por uma coisa maior que o próprio ego. Maior que o próprio ego humano. Das nossas muitas queixas, a gente se conecta, a gente começa a sentir isso. E isso tem uma tendência de se potencializar. Quanto mais a nossa criança interior, mal resolvida e perturbada, dá espaço àquele adulto que quer servir, mais forte é a potência do que nós podemos fazer para agir. Tem aquela música, Bola de Meia, Bola de Gude, né, que diz assim, Wagner: há um menino, há um moleque, correndo solto no meu coração, toda vez que o adulto balança, ele vem para mim dar a mão. Só que o que tem acontecido hoje, sabe, André, com as crianças interiores mal resolvidas, é que esse moleque não vem para dar a mão, vem para dar um arrastão. E a galera vive caindo num infantilismo. E aí uma outra coisa que a gente observa é que um movimento de outra variável dessa crise que a gente vive é o que se chama de sociedade da hipervisibilidade. Nós somos capturados por um sentimento de liberdade, acreditando que o clique do dedo define quem você é. A liberdade de comprar, de consumir, de curtir, de compartilhar, e nós somos presos da visibilidade, prisioneiros da importância externa. O sistema conseguiu algo incrível. Não existe mais alguém que nos policie e nos vigie. Nós somos o nosso próprio algoz, o nosso próprio capataz, que se esgota no burnout para ter padrão de vida, para comprar mais, para consumir mais, para aparecer mais, e depois sentir que não funciona. E pessoas que chegam no ápice desse lugar, que todo mundo quer ir, chega lá e não sente absolutamente nada. Além da vergonha que muitas pessoas passam. No auge da pandemia, um amigo pessoal colocou assim, uma postagem: meu sonho de consumo, André, é criar um aplicativo. Eu acho que bombariam startups, você poderia até meu sócio, investidor. Era criar uma startup que criasse um aplicativo que você pudesse colocar numa espécie de Apple Watch da vida, aqueles relógios inteligentes, que você sentisse o que de fato a pessoa que curtiu sua foto quis dizer. Não era boa essa? Tipo assim, você sentiu que, tipo assim, você comendo camarão, sabe, numa praia do sul da Bahia. Aí você, cansado, com boletos para pagar, come em si miojo. Aí você olha aquela foto e faz: parabéns, você merece. Eu queria tanto que a gente pudesse sentir isso, mas aconteceu com um amigo algo parecido. Ele colocou no meio da pandemia, com vários amigos nossos, perdendo tudo, inclusive casamento. Muita gente faliu, tanta dor, gente em luto. Aí ele, sem maldade, porque eu conheço, ele colocou assim:
Ele estava bem financeiramente, construiu uma casa no Alphaville, aí colocou assim: hoje, eu e minha esposa, numa noite romântica, vendo a lua nascer, tomando um vinho com fundi de queijo em nossa nova casa no Alphaville. E embaixo a galera: casal lindo, vocês merecem, Deus abençoe vocês. Só que essas mesmas pessoas começaram a colocar em grupos de WhatsApp, do qual ele não fazia parte. Você viu que ridículo, dava o print na postagem. E aí eu observava que quem me enviava era a pessoa que comentava: lindos, vocês merecem, Deus te abençoe. E o que foi que eu fiz, Andrei? Eu encaminhei para ele tudo. Tive, claro, a delicadeza de apagar quem tinha enviado. Era só os comentários. Ele: por que estão dizendo isso? Porque é ridículo mesmo. Mas por que é ridículo? Porque você esqueceu que muitas pessoas perderam muitas coisas. E sentem a dor de ver sua conquista no momento de tanta dor e de prejuízos. Aí ele: eita, de fato, eu não pensei nisso, cara. Você sabe que eu não sou assim? Eu sei, por isso que eu estou te mandando. Se você fosse um snob, nem amigo meu era. Para começar, não estava nem mandando WhatsApp para você, que eu nem teria o seu, nem você o meu. Aí ele disse: vou tirar, tire, porque isso não é o mais ridículo. Eu disse: o que é o mais ridículo? Dizer que isso é uma noite romântica. Ele disse: por quê? Porque quando eu estou numa noite romântica com Janine, minhas mãos não estão no telefone. Simples assim. Né? Mas o que é isso? É ser capturado pela necessidade de uma aceitação externa pobre. De vivermos em função dos likes e das curtidas. De uma rede social que, quando você tem muito like num dia, ela não deixa o seu produto ser visto no outro, para você sentir angústia, dor e querer patrocinar, porque ali é um negócio. Por que a gente não paga para estar nas redes sociais? Porque nós somos o produto. Eles nos vendem tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. E aí, toda vez que eu curto alguém que vota num candidato que eu gosto, ele deixa de mostrar pessoas que não votam no candidato que eu gosto e vai criando bolhas incomunicáveis, em que eu acho que a minha verdade é a única e a sua verdade é a mentira, e o outro do mesmo jeito. Aí isso vai para a religião, vai para a política, vai para tudo, e a gente vai se dividindo, mais dor, mais angústia, mais desespero. Templos lotados, nunca se buscou tanto a Deus, para não se viver com Deus. A previsão nos anos 70 da arrogância acadêmica era: no ano 2000, a ciência terá respondido a todas as questões humanas, de tal modo que não necessitaremos mais de Deus e os templos estarão vazios. Não tem isso, é o contrário. Muita gente séria buscando de fato a Deus. Muita gente se convertendo em atitudes, mas milhões de pessoas só aderindo a preceitos, sem mudança interna. E o que acontece quando você vem e serve? Você entende eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Não se trata do ego, não se trata de preenchimento externo, não se trata de algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. E o que a fraternidade proporciona é acessar aquilo que vem de dentro. É as tantas pessoas que se curaram numa caravana, é as tantas pessoas que criaram uma nova identidade, que criaram e perceberam uma nova família. Como aquele símbolo do peixe que os cristãos faziam no passado para identificar: passamos aqui, estamos aqui, aqui você tem quem te acolha. Essa mão tem para nós um significado tão semelhante. Aqui tem quem acolha, aqui tem quem se dispõe a acolher, a fazer a diferença, e a gente vai se juntando, dando mais ou menos tempo, dinheiro, entendendo que a dor humana lá fora é muito grande. Em que, por mais que a gente tenha uma sociedade que se organizou um pouco mais, ainda existem milhões de seres humanos à margem do que nós vivemos. Uma amiga minha que está até aqui hoje, ela me contou uma coisa, só para a gente entender como qualquer coisa muda a vida dos outros. Um político do nosso estado foi inaugurar uma ponte numa cidade do interior que ligava um bairro ao centro da cidade. E aí uma senhora começou a gritar: eu quero falar com o governador, eu quero falar com o governador. E é o pessoal da assessoria: o que é que eu preciso falar com ele, eu preciso falar com ele. E aí foi uma comoção tão grande, que aí ele foi atender, e ela se ajoelhou: eu queria lhe agradecer. Por quê? Porque
meu marido morreu porque ele passou mal e não tinha essa ponte, a ambulância não chegou a tempo, e eu criei 7 filhos sozinhas. E por que você está me agradecendo? Porque agora as mães daqui desse bairro não vão mais passar por isso. Para a gente que está num condomínio, numa casa perto, no centro, tal, a gente não sabe o que é a falta das coisas. Às vezes esses depoimentos que vocês escutam tanto, tantas histórias lindas que são contadas, sobre o babalu que foi picotado pelas crianças para se dividir, sobre a cesta de chocolate que todas foram juntas para comer, vai dando uma lição de moral na nossa vida, no nosso pequeno mundo problemático, que nem é tanto, e vai dando para nós um senso de ressignificação sobre o que de fato é privação, o que é dor. Isso não quer dizer que nós não tenhamos as nossas dores, que nós não possamos ter nossas angústias, os dias ruins, mas com a maturidade de entender que tem quem tenha mais dores do que a gente, tem quem não tenha um dia ruim, tem quem não tenha uma bad vibe, tem quem viva num ambiente de muita dor. E ainda assim, movido de alegria e amor, dão testemunhos de viver uma experiência que para a gente, quando você fala, por exemplo, dos campos de refugiados do Malawi, né, Wagner, eu fico pensando assim, meu Deus, o que eu faria nessa situação? Perder referências de cultura, de país, de língua, estar num lugar. Então a gente percebe que qualquer gota de luz que a gente leva, transforma, potencializa e muda. Aquilo que a gente dá, que nós recebemos como curativo na nossa vida, é algo que transforma radicalmente a vida das pessoas. Porque Deus ajuda os homens através dos homens. É através das nossas mãos que todas as coisas vão se materializar. Todos os socorros vão acontecer. É no nosso ombro que o consolo vai se dar. Porque Deus conta com os filhos que tem para consolarmos uns aos outros, para erguermos uns aos outros, para construirmos as possibilidades, porque ainda há muito fêmur quebrado, inclusive metaforicamente na alma, que precisa ser cicatrizado. E o mais incrível nesse hospital divino é descobrir que a cura do paciente é sair do seu leito para cuidar do outro. É o maior remédio que existe no movimento de alguém que criou o mundo para que nós nos uníssemos fraternalmente. Parece distante, né? Das vezes que a gente escuta, e por que na África, no Brasil tem tanta dor? Aí a pessoa faz, por favor, leia novamente o nome na camisa. Fraternidade sem fronteiras. Que tem hora que a pessoa perde a paciência. Porque parece que eu tenho que apenas servir aos meus, a minha tribo, a minha casta. Isso é uma visão tão reducionista. De perceber que a dor, ela tem países em que é muito mais intenso, regiões que é muito mais intensa, e que a gente está aqui não é para olhar para quem, mas o que fazer. E é perceber que, obviamente, aquele primeiro ser humano metafórico e simbólico da Margaret Mead, que encontra uma pessoa e que não consegue seguir sem ela, e leva e cura, deve ter ficado muito feliz quando ela voltou a andar. A gente, quando começa a amadurecer, descobre tão rapidamente, que a melhor coisa que a vida nos oferece é tudo que nós podemos oferecer para a vida dos outros. Que um presente que a gente recebe nunca se compara à alegria de um presente que a gente entrega. A gente começa a perceber que dar é mais prazeroso que receber. Mas tem gente que entra ainda sem essa compreensão, não tem problema. Eu lembro, Wagner, que a primeira vez que eu fui fazer trabalho caritativo foi entregar sopão. E era no meio da rua. E eu tinha um asco do cheiro das pessoas que moravam na rua. Mas tinha uma menina lá que eu estava muito afim dela. E eu fui por causa da menina. Não rolou o namoro, mas uma paixão pelo servir. De perceber, ouvir as histórias das pessoas que vinham do interior, dormiam na rua, porque antigamente tinha aquela fila do INAMPS, lembra? Para poder conseguir uma ficha, no outro dia para conseguir uma consulta. E você foi pensando assim, caramba, para mim que na minha infância pobre, como sonho de consumo era ter uma ducha Corona quente, não era mais nada tomar um banho frio para alguém que estava na rua fria da noite esperando com um câncer ser atendido. E aí você percebe, não dá para ficar indiferente à dor humana.
Servir é curar-se. Servir é despertar. Servir é acordar. Servir é finalmente compreender que tudo que se coloca lá, da Gênesis ao Apocalipse, em qualquer dos textos sagrados, é um convite a uma profunda entrega para o outro. Porque, como dizia um dos discípulos de Jesus, mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu e não ama o seu próximo a quem viu. É esse amor a um próximo que pode ser distante politicamente, distante culturalmente, distante de valores, mas é próximo por ser criado pelo mesmo Pai, que nos convida a entender que fraternidade não pode ser um discurso, uma compreensão, mas uma prática de vida. Porque um dia somos nós que quebramos o osso. Um dia somos nós que procuramos ajuda. Um dia somos nós que estendemos a mão para que alguém nos erga. E fica muito mais fácil entender, como dizia Chico Xavier, o bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado em qualquer parte. Então, se ainda não acordou, lembre de Agostinho, teólogo. Se nós soubéssemos como é bom ser bom, seríamos bom por egoísmo. Começa por aí, depois você vai ser por amor, completamente entregue à condição de alguém que percebe que está aqui não para ser servido, mas para servir. Muito obrigado, muita paz e para sempre.